único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando, se tocou a esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti digo, levanta-te. E o que fora de fundo assentou-se e começou a falar. Entregou-a a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Irmãos, continuem de pé, por favor. Eu vou fazer uma oração aqui. Também estou com o pastor Silvio, um pouquinho meio defasado aí. Mas nós vamos lá, até o final. Vamos, Jesus. Peço um pouquinho de paciência para vocês. Aqui é a minha primeira vez. Eu sinto que eu estou com um friozinho na barriga. Mas eu sinto também que Jesus está aqui comigo. E o Espírito Santo vai iluminar essa pregação de hoje. Eu peço que vocês fechem os olhos, irmãos, e orem comigo, pelo menos ouvindo a minha voz. Esvaziem as suas cabeças e pensem: Jesus, Jesus. Mas tira qualquer pensamento nesse momento. Presta atenção nessas palavras. Senhor, nós estamos reunidos para ouvirmos a Tua palavra. Não precisamos delas para viver. Fala Tu conosco, Senhor, e ajuda-nos para que possamos responder com fé e confiança. Perdoa-nos a nossa culpa e tira tudo de nosso caminho que nos quer impedir de seguir a Jesus. Que Teu Espírito nos abra o entendimento e nos abra o coração para que Teu Evangelho possa frutificar. Que tudo que for falado aqui seja em Teu nome e possamos revelar através da palavra os Seus ensinamentos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade e autorização de subir aqui nesse púlpito e trazer para os irmãos, guiados pelo Espírito Santo, e aprender uma bela lição com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar, irmãos. Obrigado aí pelo momento. Hoje nós vamos falar sobre a viúva de Naim, fato relatado apenas em Lucas, capítulo 7, incisos 11 a 17, sendo esse um dos 35 milagres que Jesus fez aqui na terra. Além de ser este o seu primeiro milagre relatado nos evangelhos, que Jesus traz alguém de volta à vida, os dois outros foram a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Existe um ditado popular bem famoso que diz assim: a esperança é a última que morre. No entanto, o de repente aconteceu na vida dessa viúva, e sua última esperança veio a falecer agora, e ela pensa o que fazer. Será que nós estamos isentos também de acontecer isso na nossa vida? Foram duas tragédias, ela perdeu o marido e depois ela perdeu o filho. O que será a última esperança dela? Será que morreu? Vamos falar então sobre essa viúva, guiada pelo Espírito Santo, e aprender uma bela lição com o Senhor Jesus Cristo. A cidade de Naim é um pequeno vilarejo na região da Galileia, e o significado de Naim, em alguns casos, o pessoal chama de charmosa ou graciosa. Ela fica aproximadamente 50 quilômetros da cidade de Cafarnaum, cidade no qual Jesus acabou também de fazer um milagre. Ele curou o servo de um centurião. Centurião é uma patente acima de capitão, que ele comanda os legendários treinados, né? E esse servo dele era muito querido por ele, isso é até de admirar, porque geralmente eles são brutos, eles são bravos, mas ele tratava com muita compaixão, e Jesus fez a cura nesse servo. E no dia seguinte, Jesus pegou a estrada em direção a Naim, pois ele sabia que lá naquela pequena cidade, alguém iria precisar dele. Mas Jesus sabe tudo, ele sabe o tempo, o que passou, o que está passando e o que vai acontecer. O sonho de uma mulher hebreia é se casar com um homem, ter um filho menino, pois este daria continuidade, né, na descendência do seu pai, ou seja, ele perpetuaria aquela espécie, ele daria continuidade às gerações daquela família. Então podemos afirmar
que essa mulher, ela realizou esses sonhos até o momento. Ela tinha um marido, mas algo aconteceu com esse marido, né? Depois ela teve um filho. Não sabemos, mas o seu marido, que tinha a responsabilidade de trazer o alimento, sustentar a casa, veio a morrer. A Bíblia não relata nem o nome dessa viúva e também o nome dos seus familiares, né? Mas entendemos que era alguém bem conhecido ali na cidade de Naim, porque o texto fala que havia uma grande multidão naquele cortejo. Mas algo então veio acontecer com o marido dela, que faleceu. Agora essa mulher é viúva e ficou apenas com seu único filho. Bom, ainda existia essa esperança, porque o filho tomaria o lugar do pai, traria o sustento para dentro da casa, né? E ele ocuparia aí esse conforto para a mãe. Mas nem tudo estava perdido. Afinal, ela perdeu o seu marido, mas ainda te restava essa esperança, que era o filho. Pois a expectativa era que ele crescesse, que ele viesse a ser uma pessoa boa, um bom trabalhador, alguém que desse bons frutos e que cuidasse dessa viúva. Mas acontece uma coisa chamada ou de repente. Isso acontece na vida de muita gente. De repente, algo inesperado aconteceu, um imprevisto, algo que a gente talvez não poderia nem imaginar novamente. Essa mulher perdeu seu marido e agora ela perdeu seu filho. O filho daquela mulher, que além de ser seu único filho, era também uma esperança e veio a falecer. Ele ia cuidar dela. Acredito que ela estava bem desolada, chorava pela perda do filho, perguntando: e agora? Como vai ser a minha vida? Como eu vou me sustentar se eu não tiver algum parente próximo? Que rumo vai tomar minha vida? Em alguns casos, a gente fica com medo, porque naquela época, as mulheres, quando não tinham marido, não tinha quem cuidasse delas, elas acabavam até tomando um outro caminho aí que não era muito agradável, né? Esse filho, ele representava amor, ele representava carinho, ele representava sonho, paz dentro do lar, proteção para a mãe e a descendência da família. Haviam várias questões em jogo, né? Quanto não estão vendo sonhos, projetos serem enterrados? Quanto estão contemplando portas que se fecham? Quanto estão chorando por acreditar que a última esperança se foi? Assim é a nossa vida, fazendo planos, traçamos nossas metas, objetivos, e algumas vezes o de repente acontece e tira a gente do caminho. Acontece que no casamento às vezes vai mal, o cônjuge vai embora, acontece uma enfermidade na família, algumas coisas começam a dar errado na nossa vida, mas algo acontece no meio e agora estamos sozinhos, a última esperança, as pessoas abandonaram, talvez perdemos tudo que tinha, mas ainda a gente consegue ter alguma esperança. Aquele casamento lá que ia mal, há uma esperança que eles se acertem, que o amor, a liberdade, a alegria volte dentro daquela casa. Para aquela enfermidade, há uma esperança que a cura da medicina venha a melhorar essa doença, né? E também existe ainda a possibilidade da gente arrumar um trabalho, conseguir outras rendas e assim mais. Mas mesmo sozinho, abandonado pela sociedade, ou até mesmo pela família, lá no fundo ainda existe esperança. Posso conseguir de novo muitas coisas do que eu tinha perdido. E nos reerguer, colocar de pé naquela fé que agora a gente acredita. Vai dar certo. Aleluia, Deus. Mas na nossa vida, algo improvável que achamos que isso não iria acontecer, acontece de novo. Mas do nada, esse algo vem e mata a nossa última esperança, mata a nossa última chance. Parece que estamos caminhando a passo largo para o fundo do poço. Agora não tem mais jeito, não tem mais solução. A última esperança se foi. Talvez você esteja vivendo uma vida como a viúva de Naim, que parece mais como um funeral. Vida de choro, sofrimento, amarguras, lamento, sofrimento. E a última esperança dela, que é o filho, acabou de morrer. Mas tenho algo a dizer. Onde Jesus toca, o milagre acontece. Onde Jesus toca, a mudança e transformação. Jesus quer ressuscitar os seus sonhos. Se a gente se entregar para Jesus, tudo vai acontecer de bom na nossa vida. Como nós vimos no início, o Jesus sempre está a caminho de alguma coisa. Jesus saiu lá daquela cidade a 50 quilômetros,
se tivesse carro naquela época, com 45 minutos, eu acredito que eles chegariam ao destino. Mas foi a pé. Jesus com seus discípulos e ainda uma multidão que podia atrapalhar um pouco no caminho, Jesus andou 50 quilômetros, acima de 10 horas, para chegar no destino dele, que ele já sabia o que tinha que fazer lá. E às vezes nós se conformamos com tão pouco, né? Às vezes mesmo de carro a gente não anda aí 1000 metros para vir numa igreja. A gente senta aqui e fica esperando o pastor parar logo para a gente levantar, e a gente não consegue às vezes orar 5, 10 minutos, já sente dor no corpo, né? E Jesus andando ali 50 quilômetros a pé para fazer o seu primeiro milagre da ressurreição. Amém, Pai do céu. Desculpa, gente, um pouquinho. Jesus, ao ver aquela mulher, teve compaixão, indo em direção daquela viúva, disse a ela: não chores. A gente fala, mas Jesus, com toda essa tragédia, nós vamos pedir para a mulher não chorar? É difícil, mas Jesus é o consolo. Jesus sabe o que ele vai fazer. E Jesus toca no esquife. Esquife era um caixão chamado naquela época de madeira, tipo de uma cama, enrolava os mortos ali, às vezes iam até sem tampa, e ele pede para que o morto se assente. Glória a Deus, aleluia. Só que Deus tocou nele morto, e existe uma lei levítica lá dos judeus, que eles pediam para que não tocassem mortos, cadáver. Eles proibiam o sacerdote de fazer isso, que se tornavam imundos. Aí eles tinham que se purificar, ou então seriam até expulsos ali de Israel naquela época. Mas Jesus opera na ótica divina, ele pode tudo, e ele tocou, e nada aconteceu, e ele deu de volta a vida àquele jovem. A vida entra por suas narinas, que estava morto, volta a viver, e o que era impossível se tornou possível naquele momento. Glória a Deus. O jovem viveu, começou a falar e se sentou. Oh, Papai do céu. A tristeza e a dor se converteu em alegria. Deus transforma até o mal em bem. Aí a gente fala, né? Ela chorou de noite e a alegria veio de manhã. A gente ouve muito esse texto aqui dentro, principalmente pelo pastor, e ele se encaixa perfeitamente aqui também, né? Glória a Deus. Ele chora de noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Glória a Deus. A viúva de Naim nunca imaginou em hipótese alguma que ela voltaria a abraçar, beijar, acariciar seu filho que tinha ido sepultar. Assim como você não imagina que Deus irá fazer na sua vida, não importa a situação, o tamanho do problema que você vive, ou até mesmo o milagre mais difícil que você pede para Ele. Ele sempre vai estar te atendendo, Ele sempre vai estar pronto para tocar em você. Deus quer tocar, gerar sua vida em você. Ele quer operar milagres, quer converter suas lágrimas em alegria, as suas derrotas Ele quer transformar em vitórias. A última palavra não é nossa, ela sempre virá da boca de Deus. Glória a Deus. Às vezes você não vai ouvir em palavras, em som, mas você vai sentir pela iluminação desse Espírito Santo que nos guia. Nós podemos entender que Jesus está preocupado com a nossa vida. Ele quer nos confortar, nos consolar, nos encher de alegria. E no momento de maior dificuldade em sua vida, aquela mulher não foi desamparada. Ele estava lá para trazer de volta a alegria para ela. Jesus sempre nos surpreende. O nosso problema não passa despercebido. O problema é que nós somos apressados, nós queremos as coisas no nosso tempo, e é no tempo dele, mas ele nunca se atrasa. Imagina ele, saiu de uma cidade a 50 quilômetros e pegou o cortejo para o lado de fora da cidade, saindo para o cemitério. Alguém fala, nossa, se Jesus se atrasasse um pouquinho, ele não pegaria aquela pessoa ali antes de ser enterrado, talvez ele não conseguiria fazer o milagre dele. Mas quem diria que Jesus ia se atrasar? Ele nunca se atrasa. Quem se atrasa somos nós. Nós somos sempre atrás das coisas que nós deveríamos estar na frente. Nós deveríamos acordar e agradecer a Ele. Nós deveríamos passar o dia agradecendo a Ele. Nós deveríamos dormir agradecendo a Ele. Lembro quando eu era criança, meu pai falava uma coisa para mim simples, não fazia muito sentido na minha vida, mas hoje eu entendo muito bem. Cuidado, meu filho. O último pensamento ao dormir e o primeiro ao acordar. Isso ele queria dizer para mim, é Deus. Trabalhe com Deus, pense em Deus e peça para Ele tudo que você precisa. Aliás, muita coisa não precisamos nem pedir, porque Ele já sabe
o que nós vamos pedir para Ele. E antes que a gente espere, acontece, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Papai do céu, tem misericórdia do seu povo, Senhor. Jesus sempre nos surpreende. O nosso problema não passa despercebido, como eu falei. Se você tem chorado, pode parar de chorar, porque Jesus se manifesta em seu poder aonde quer que você esteja, e Ele entra com as providências que você precisa. Aleluia. Ele te conhece pelo teu nome. Você e eu somos propriedade dele. Deus aceitou essa geração e Ele nos elegeu, e por Ele move os alicerces da prisão, nos tira a fornalha, acalma a tempestade, abre o mar, manda coluna de fogo, nuvens de chuvas, cordonizes, maná, nos dá força sobre-humana e vem pessoalmente ao nosso encontro na adversidade, a dor, a tristeza. O que aquela mulher estava sentindo pela perda do seu filho era insuportável. Mas quando ele encontrou com Jesus, uma alegria imensurável mudou seu coração. Ver Jesus ressuscitar o seu maior sonho. Os melhores sonhos que podemos sonhar são aqueles que podemos envolver Jesus. Nós temos que envolver Jesus em tudo que a gente planejar na nossa vida, porque tudo isso vai fazer parte dele. Ele vai nos dar o que for preciso. A viúva de Naim teve o seu sonho ressuscitado, porque permitiu que Jesus tocasse o seu sonho e havia morrido ele. Ele reviveu. Esse é o poder de Deus agindo na nossa vida. Convide Jesus para se envolver com seus sonhos. Ali seus sonhos são os sonhos de Deus para a sua vida. Deus quer sonhar junto com você. Ele quer fazer a sua prosperidade acontecer, mas também quer que você ande junto com Ele. Deus fala, o Filho escuta. Então vocês estão sentados aí, e eu acredito que Jesus também está do lado, quando o Pai está falando aqui em cima para vocês. Acredite em mim, porque eu acredito em vocês. Nós não podemos perder essa fé nunca. Deus está presente na nossa vida, e Ele vai estar o tempo todo do nosso lado. Também pedimos por outras pessoas, e Ele nos ouve. Mas também pedimos que aquelas pessoas que recebam a oração agradeçam a Deus também por ter recebido essa oração. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a ressurreição, é a vida. Se você já entregou a sua vida a Ele, nunca desista dos seus sonhos. Por qualquer momento, Ele vai realizar o impossível na sua vida. Lembre-se, a última palavra é de Deus. Hoje eu fiz um texto que é bem maior, mas eu fiz ele meio alternado pelo horário. Eu fiz ele um pouquinho menor. Na verdade, eu ia pregar acima de 30 minutos aqui hoje. Mas eu mudei tudo agora à tarde, por isso que eu andei lendo um pouco, porque o que eu tinha estudado era um outro. Mas como o tempo é um pouco menor hoje, então eu reduzi. Mas queria falar algumas coisas para vocês. Glória a Deus. De repente a gente senta aqui na igreja e acha que só isso basta. Sentar aqui, ouvir a palavra e ir para casa, isso basta. Eu estava ouvindo um pastor pregar na televisão e ele falou uma coisa para mim. A oração, ela tem que estar dentro de você. E aquele filho, crente principalmente, que não consegue sentir a presença do Espírito Santo, é porque ele não está se entregando de verdade. Ele não está andando no caminho certo de Deus. É impossível que um crente que ora, às vezes jejua, que vem à igreja, que anda nos seus comportamentos, não consegue sentir a presença do Espírito Santo. Essa semana o nosso pastor fez uma oração muito bonita aqui, o pastor Ismael. Nos ajoelhamos aí por alguns minutos, por mais de 5, acredito. E eu e minha esposa, nós nos consagramos aí, nós dois, ao mesmo tempo, sentimos a presença bem forte. Outro dia o pastor Sidney também, orando aqui muito forte, eu ali novamente senti essa presença maravilhosa. Eu tenho apenas 10 meses. Por várias vezes eu estou sentindo. Pode parecer mentira, mas eu tenho minha consciência tranquila, que eu acordo às 2 da manhã, eu vou orar, que eu acordo de manhã, eu oro, que eu oro pelo meu caminho, eu me ajoelho na minha empresa, eu ajoelho dentro do meu carro, eu oro com a minha esposa,
a gente louva em casa, a gente assiste pregações em casa. Então, é muito simples, é só a gente se entregar um pouco. É tão maravilhoso sentir essa presença que não dá para descrever a paz, a tranquilidade e a prosperidade que traz para a vida da gente. Glória a Deus. Eu praticamente já não peço mais nada para Deus, eu fico só agradecendo. Porque às vezes a gente comenta alguma coisa e ela acontece muito rapidamente. A saúde, principalmente, é protegida. A gente pega a enfermidade, mas ela passa tão rápida como eu recebi minha criança aqui dentro da igreja. E acredito que o pastor Sidney vai receber a dele também. Tá? Eu queria aqui deixar essas palavras para vocês, agradecer aí por vocês terem me ouvido. Fiz um resumo meio rápido. Prometo que numa próxima oportunidade eu vou trazer a palavra com maior volume, tá? E eu queria, para encerrar, novamente pedir para vocês levantarem aí, para a gente fazer uma oraçãozinha de encerramento. Porque inclusive já passou até da hora, peço perdão ao pastor aí. E eu gostaria novamente que vocês se desligassem, fechassem os olhos, não pensem em nada, pensem em Jesus. E vamos ouvir essas palavras. Soberano Deus, muito obrigado pela oportunidade e de mais esse dia poder compartilhar da sua palavra com todas essas pessoas que estão participando, que tiraram um momento em especial para adorar o seu santo nome. Obrigado por sua misericórdia em nossas vidas, Senhor, pelo teu amor verdadeiro, pelo seu cuidado, pela sua maravilhosa presença em nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, nos ensina a perdoar, nos ensina a ter humildade, nos ensina a crer no que declaramos em teu santo nome. Nos ensina a avançar, a conquistar, nos ensina a ser fiel ao Senhor, a amarmos uns aos outros e nos ensina a interceder por vidas, nos ensina a levantar a tua palavra de maneira que o Senhor quer e deseja. A quem está precisando, nos ensina a orar para a cura e ensina quem recebeu a oração a crer que está curado em nome de Jesus. Te agradecemos por inúmeros feitos e milagres, mas te agradecemos pela tua maravilhosa presença em nossas vidas, meu Deus, pelo plano da salvação, por ter entregado o teu único Filho por amor a nós e por ter nos dado o teu Santo Espírito da verdade e da luz. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou pôr um louvor aqui, se vocês puderem cantar junto. É um louvor maravilhoso. Eu ia colocar só para ouvir, mas fiquem à vontade. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, é para te adorar. Quando todos os violentos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas são velozes se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti.
lado eu estou, e é